De todos os portugueses que já passaram ou estão no futebol brasileiro, ele certamente é um dos melhores. Talvez o melhor. Talvez o melhor. Salve, Tirone, meio fora de combate hoje aqui. Madrugada não foi nada boa, não passei nada bem. Infelizmente, fiquei impossibilitado de me deslocar até aí aos estúdios do UOL para ter o prazer da sua companhia. Mas vamos aqui falar um pouquinho, né? Num esforço de reportagem ou de comentário, falar um pouquinho sobre jogos desse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, chegou ao Brasil assim, não muito conhecido de boa parte da torcida, mas ele é um ótimo técnico. De todos os portugueses que já passaram ou estão no futebol brasileiro, ele certamente é um dos melhores. Talvez o melhor. Talvez o melhor. O tempo vai dizer isso. Ele é um técnico muito bom e que já tem passagem importante no futebol europeu. Foi o cara que lançou o Mbappé no Mônaco, né? Conseguiu eliminar o City num confronto de Liga dos Campeões com a equipe monegasca, ou seja, é um técnico que tem qualidade, passou um bom tempo no Oriente Médio, meio escondido, mas ele tem qualidade. É um técnico ainda jovem e muito bom. E ele montou uma estratégia que foi uma aula no Felipe Luiz, que por ser um técnico novato, ele vai sofrer em alguns momentos com esse tipo de situação. E foi o que ocorreu, né? Pressão alta, dificultando a saída de bola do Flamengo. Foi assim que a bola foi roubada de De La Cruz na altura do meio-campo. Não foi uma situação como a do Hugo Moura, que o De La Cruz ficou ali com a bola pensando na vida. Não, ele recebeu, quando recebeu, tentou fazer alguma coisa, já foi desarmado. Houve o erro do Léo Pereira, que meio que subestimou o Caio Jorge, porque foi correndo para trás, não deu o bote, não fechou a porta. Vamos ver o que ele vai fazer. O garoto deu um petardo no canto esquerdo do Rossi e abriu o placar. O Flamengo ainda melhora no jogo, empata, mas o segundo tempo é muito ruim e impressionante a diferença no número de finalizações. O Cruzeiro finalizando muito mais de fora da área, de dentro da área, e o Flamengo sempre esperando o momento ideal, que muitas vezes não chega, para arrematar. Então, o time que teve volume de posse de bola não finaliza, e dessa vez extremamente vulnerável defensivamente. Uma equipe que normalmente vinha 6 jogos sem sofrer gol e cedendo pouquíssimas oportunidades de finalização para os seus adversários. Dessa vez, o Cruzeiro finalizou como quis, diversas vezes. Não fosse a ótima atuação do Rossi, o Flamengo teria perdido o jogo por mais gols e não seria no último lance, como acabou acontecendo. Detalhe, o goleiro argentino foi o copo meio cheio do Flamengo nesse final de semana, porque parte da torcida imagina que o Flamengo vai contratar o Courtois, o Oblak, o Alisson, o Neuer. Não, esses goleiros que atuam na Europa não virão para o Flamengo, não virão para o futebol da América do Sul. Pelo menos por enquanto. Talvez no final de carreira consigam ter um deles. Hoje, esquece. E na realidade do que é o futebol do nosso continente, o Rossi é sim um bom goleiro, muito bom goleiro, e fez ótimas defesas, além do ótimo jogo com os pés. O Flamengo perdeu merecidamente, muitas lições a serem tiradas desse jogo, e alguns jogadores com os quais o Felipe Luiz tem que mudar a relação. Não dá para ter tanto privilégio para o Michael, em péssima fase, não dá para insistir no Bruno Henrique, que quase fez um gol, mas entrou mal no jogo. E o pior, ele coloca o Bruno Henrique na ponta esquerda, depois ele coloca o Bruno Henrique no comando do ataque, ele confunde tudo, atrapalha tudo. Foi muito mal o Felipe Luiz, que insiste em colocar 4 homens de frente, esvaziando o meio-campo e perdendo ali o duelo do jogo, a ponto do Cruzeiro fazer o seu último gol tardiamente, mas merecidamente vencendo com o gol do Gabriel, né, que até proporcionou ao Rossi a chance de defender um pênalti dele. O Gabriel dificilmente perde pênalti, mas perdeu, marcou no rebote. Até no rebote o Flamengo foi meio songa-bonga, porque os jogadores do Flamengo não correram em direção à bola para tentar impedir o arremate no rebote do atacante cruzeirense. Ou seja, uma atuação muito ruim às vésperas de um jogo muito importante contra o Central Córdoba do interior da Argentina na quarta-feira. E o Cruzeiro mostrou suas armas, mostrou aí como foi importante a sensibilidade do dono do time, né, de não bancar jogadores medalhões, e sim um técnico no qual ele acreditou. E esse técnico está mostrando que pode levar o Cruzeiro a voos um pouco mais longos. E no Mineirão deu o Cruzeiro 2-1 para cima do Flamengo. Caio Jorge, que golaço, como tá jogando o Caio Jorge. Aos 14 do primeiro tempo, Flamengo empatou aos 43 do primeiro tempo com Arrascaeta e Gabigol no finalzinho. Entrou no segundo tempo no finalzinho, bateu o pênalti, goleiro Rossi pegou, mas na sobra ele guardou, não perdoou. Gabigol aos 51 do segundo tempo, e você acompanhou cada detalhe desse duelo, Ale. E foi um grande jogo mesmo, viu? É a primeira vez que eu vi o time do Felipe Luiz jogando no campo, né? E é uma visão completamente diferente do que a gente tem na televisão, e é um grande time.
o que só engrandece a partida que fez o Cruzeiro, que correu, que lutou, que brigou. Quem tá no YouTube tá vendo algumas imagens, os melhores momentos, né, desse jogaço de bola no Mineirão. Aliás, que recebeu um grande público, o segundo maior público desse campeonato brasileiro até agora. E o Cruzeiro, evidentemente, que teve ali as suas dificuldades, mas consegue fazer o primeiro gol do jogo com o Caio Jorge, numa roubada de bola do Lucas Romero. Roubou o caroço do De La Cruz e acaba servindo o Caio Jorge, que tá com... Ninguém no mundo tem mais confiança hoje do que esse atleta. O Caio Jorge... no YouTube as imagens aí dos lances. Pintura ali. Ele vai pra cima da zaga, vai pra cima de todo mundo, chuta de fora, chuta de qualquer lugar. Realmente ele tá vivendo uma fase iluminada, tá jogando muita bola, tanto que teve uma briga lá na nossa transmissão, quem foi o melhor do jogo, porque além de Fabrício, Bruno, Fagner, que jogou bem, o Vidalba, que tá com uma raça impressionante, o Kaique também tá jogando muito, enfim, mas ficou uma briga ali entre Lucas Romero e Caio Jorge, quem foi o melhor do jogo. O Lucas Romero acabou ganhando, eu votei no Caio Jorge, mas com remorsos, né? Então é um time que jogou muito bem, coletivamente, individualmente, e contra um grande adversário. A prova disso foi o golaço que fez o Arrascaeta no fim do primeiro tempo, mas no segundo tempo o destino, né, tava do lado do Cruzeiro, porque eu até fiz uma observação, e o torcedor mais fanático evidentemente não concorda, né? Mas eu tava pedindo durante todo o segundo tempo que o Léo Jardim mudasse a equipe, porque tava todo mundo jogando bem no Cruzeiro, todo mundo tava jogando bem mesmo, todo mundo jogou muito bem, só que ele preza pela intensidade. Essa intensidade, ela perdeu um pouco de força no segundo período, porque os caras correram muito, era natural, você via que os caras estavam cansados e não estavam conseguindo. E ele tem um bom banco de reserva, né? Para que você tenha uma ideia, o Flamengo melhorou quando tirou olha quem o Felipe Luiz tirou o Gerson, tirou a Arrascaeta, tirou o Cebolinha, sabe? Tirou os caras grandes, né, meu? E aí o time ganhou um pouco mais de poder ofensivo. E ele demorando para mexer. Bom, colocou o Gabigol e o Eduardo aos 43 do segundo tempo. E colocou o Bolaci aos 48 do segundo tempo. Conclusão, o Bolaci faz a jogada pelo lado esquerdo, faz o cruzamento pro Eduardo, que sofre o pênalti, e o Gabigol faz o gol da vitória. Então, no final das contas, deu tudo certo, uma vitória para dar moral, para botar o Cruzeiro no G4 e para dar confiança, né, para a torcida e para os jogadores pro restante da temporada. Eu acho que não só a mudança na cabeça do Léo Jardim, mas a partir do momento que o Pedrinho entendeu que o treinador português é o dono do time. E é o dono do clube hoje, né? Ele que decide tudo que acontece, deu autonomia para ele. Deixou bem claro que ele pode mandar embora todo mundo, mas o Léo Jardim não manda embora. A partir daí, meu amigo, ou o cara reza na cartilha do treinador, ou muito obrigado, e pode arrumar a tua mala e ir embora do Cruzeiro. Eu acho que isso foi determinante para que o Léo, primeiro, tivesse autonomia, tivesse liberdade para escalar e para determinar quem joga, de que forma joga, e mostrou para os jogadores que foram preteridos que ou os caras entram nesse projeto ou não servem para o Cruzeiro. E eu acho que isso mudou o status do Cruzeiro, começou a jogar com muito mais intensidade, e mesmo quem ficou no banco agora, né, do que ficaram, tirando aí o Dudu, que já foi negociado, que já foi afastado, todo mundo entra com muita, mas muita vontade. Então, acho que o trabalho dele é muito bom mesmo, é muito bom. E a partir de agora ele tem que fazer novas escolhas, ô Hugão. Porque já que tá todo mundo com essa pegada que ele gosta, todo mundo determinado taticamente, com a intensidade que ele e o futebol moderno exigem, agora ele tem que escolher os melhores. Então agora ele tem que fazer as escolhas. E o Gabigol é uma escolha que já merece jogar. Ele entrou faltando 2 minutos, né? Mais os acréscimos que o juiz deu, que foram 5, mas é muito pouco. Ele merecia mais minutos com o Caio Jorge saudável. Quando o Gabigol entra, o Caio Jorge já tá morto e logo na sequência ele sai. Então ele merecia. Então é bom o Leonardo Jardim, que faz um trabalho excepcional, maravilhoso, sensacional, ficar atento a esses movimentos. Agora todo mundo tá fazendo o que ele quer. Agora é só escolher os melhores. E detalhe, na Copa do Brasil deu certo, não? O Gabigol com o Caio Jorge. Muito, mas muito. Agora o Gabigol melhor fisicamente, mais intenso, mais concentrado, mais maduro. É difícil pensar que ele não possa jogar nesse time.
É difícil, que ele não possa fazer ali uma dupla com o Caio Jorge, mesmo entendendo a importância do Wanderson, a importância do Christian, que taticamente eles realmente são fundamentais, se doam muito, mas o Gabigol merece passagem, sim. Mas de qualquer maneira, no final das contas, deu tudo certo e o Léo Jardim tá feliz da vida, mas hoje ele demorou muito, mas muito para mexer, mas como eu falei, deu certo e isso que importa.